Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer mais um vídeo aqui para o canal Charuto com os Amigos. E hoje eu vou falar sobre um charuto. Nós vamos degustar aqui um charuto que eu até mencionei no último vídeo, que é um charuto Dom Fernando da linha Maduro. A gente degustou um Corona Gorda da Dom Fernando, da linha tradicional, e hoje nós vamos degustar um Salomones da linha Maduro da Dom Fernando, tá? Então, o Salomones, ele é um charuto bifigurado, que a gente chama, né? Porque ele tem essa ponta aqui em formato torpedo, tá? E tem esse acabamento aqui no pezinho, tá? No biquinho aqui do pezinho do charuto, a gente tem esse acabamento aqui. Então nós chamamos esse formato aqui de Salomones, tá? O Salomones, ele varia um pouquinho, né, no seu diâmetro, no seu ringue, né? Porque ele normalmente começa um pouco mais calibroso aqui no pé e vai afinando um pouquinho, mas ele tem uma média aqui de 22 de diâmetro, tá? E o comprimento em torno de 184, tá? É o que tem esse Salomones aqui, tá? Não vou falar muito sobre a Dom Fernando, porque a gente falou bastante sobre a fábrica da Dom Fernando no último vídeo. Então nós vamos nos deter mais no charuto mesmo, na degustação, no que ele tem para apresentar para a gente, tá? Ele é frio, ele tem um leve cheirinho de couro, tá? E tem um pouco aí também do amadeirado, tá? E até faz um pouco de sentido, até porque na ficha técnica eles relatam que é um tabaco que ele fica 3 anos em amadurecimento, e nesse processo de amadurecimento ele passa, não se fala em termos de tempo, né, até porque eles não revelam essas coisas, esses segredos, ele passa um tempo também em barris de carvalho, tá? Mas o aroma de madeira nem é tão forte, então não acredito também que fique tanto tempo assim em barris de carvalho. Bom, então nós vamos cortar para a gente poder acender aqui o nosso charuto. Então aqui o cortezinho e nós vamos acender, tá? O formato Salomones eu gosto muito de acender com o maçarico de uma chama. Por quê? Porque a gente vê que ele é bem estreitinho aqui no pé. Então às vezes com 2, 3 ou até 4 chamas a gente queima muito a capa aqui nessa região, e aí não dá um gosto muito bom no início, fica um gosto meio amargo, coisa de queimado, né? E às vezes pode até comprometer até o charuto todo, dependendo do dano que fizer, né? Eu gosto de uma chama que é muito mais precisa para esse tipo de charuto. Acho interessante desse formato, e eu gosto muito desse formato Salomones, porque esse início, o fluxo fica muito apertadinho, mas dá uma concentração de sabores muito interessante. Então eu gosto muito, e depois esse fluxo normalmente ele tende a abrir, então não precisa ficar com medo de que vai comprar um Salomones e que vai ficar com ele travado, não. É mais esse iniciozinho que não é travado, é um fluxo mais apertado. Ele já está começando a soltar, já saiu daquele biquinho, né? E aí ele já começa a soltar. Bom, é um charuto leve, tá, gente? Apesar de ser maduro, né? Ele não é um charuto pesado, muito pelo contrário, é um charuto leve.
Agora, nesse início, a gente não percebe nenhum tipo de picância, não é um charuto picante, é um charuto que ainda, esse primeiro terço dele, ele ainda remete muito ainda do couro e da madeira, né? Isso a gente percebe também no sabor. Eu vi algumas pessoas comentando até no grupo de WhatsApp aí alguns dias, que às vezes tem muita dificuldade de sentir esses sabores e esses aromas que normalmente a gente às vezes fala, tá? Então eu só queria dizer que, na verdade, a gente tem uma percepção geral de alguns sabores e de alguns aromas, tá? Isso varia muito de pessoa para pessoa e depende muito também da memória sensorial que a pessoa tem. Isso funciona também para bebidas. Então, a pessoa que toma vinho também tem esse tipo de experiência. A pessoa que toma destilados, principalmente destilados envelhecidos, também tem esse tipo de percepção, né? Degustadores de café também tem esse tipo de percepção, tá? Então, quando a gente fala assim, tem umas notas de madeira, eu não vou conseguir dizer para você se essa madeira é um carvalho, se é um carvalho americano, se é um carvalho francês, entendeu? Se é um burama. Não, a gente percebe realmente um tom amadeirado, mas a gente não consegue ter esse nível de percepção tão específica assim, tá? Claro que as pessoas com mais tempo tiver de degustação, mais facilmente vão ter esse tipo de percepção, tá? Então, a pessoa que está iniciando, ela tem um pouco mais de dificuldade aí na percepção aí de captar aí os aromas e os sabores, tá? E às vezes a gente tem percepções diferentes, às vezes fumando o mesmo charuto em dias diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes. Então o fluxo já está um fluxo médio, já não é um fluxo mais apertado. Em termos aqui de sabor, ele continua indo aqui para um tom ainda um pouco mais madeirado. Eu comecei a perceber agora uma leve picância, mas muito levinha mesmo, tá? E por enquanto é um sabor assim que não me chama muito a atenção, não é um sabor intenso por se tratar de um charuto maduro, né? Então acho que é um charuto até que, por exemplo, eu estou agora de dia, depois do almoço, estou aqui numa varanda aberta, então é um charuto que ele casa bem aí num dia até quente, num dia de calor, ao pós-almoço, que ele não é um charuto pesado não. Eu consigo já perceber, isso vai acentuar, eu já fumei esse charuto algumas outras vezes e vai se acentuar aqui mais no terço médio, um sabor um pouco mais tostado, não dá amargo nenhum, não amarga esse charuto, mas ele dá um saborzinho mais de tostado, lembra até um pouco mais, deixa o nosso patrocinador de motos passar. Bom, eu estava falando que aqui a gente tem um tostado, mas é um tostado mais de uma amêndoa tostada, não é um tostado do café, é um tostado mais para um amendoado um pouco mais tostado. E é o que eu falei, algumas pessoas têm uma dificuldade de perceber isso por de repente não terem desenvolvido uma memória sensorial muito grande, mas a pessoa vai com o passar do tempo criando essa memória sensorial cada vez que vai fumando aí, degustando mais charutos. O Dom Fernando Salomones, ele tem uma construção que eu considero muito boa, até porque fazer à mão o charuto Salomones é um formato que é muito difícil, não é para qualquer torcedor fazer não.
ele é muito difícil fazer. Então, você vê que ele está queimando relativamente bem, mas uma certa irregularidade os Salomones sempre vai ter, porque é muito difícil realmente confeccionar esse charuto à mão. Bom, o fluxo agora soltou bem, né? Uma fumaça grossa, uma fumaça gostosa, e aí é o que eu estou percebendo mais agora, realmente a intensificação desse tostado amendoado que eu falei para vocês. Mas pro último terço, ele se mantém esse gosto tostado, né? A picância dele oscila um pouquinho, agora no segundo terço ela dá uma desaparecida, e no terceiro terço esse picantezinho, mas sempre muito leve, ele volta a aparecer. O fluxo se mantém bom, na maioria das vezes, durante o charuto inteiro, tá? E como eu disse, mais para o final do segundo terço, para o início do terceiro terço, a gente vê que o charuto ele fica um pouco, esse tostado amendoado, ele puxa um pouquinho para o adocicado, mas pouco também, tá? Muito pouco. Ele mantém mais esse tostado durante a fumada toda, oscilando com a picância, hora um pouco mais, hora um pouco menos. Ele tem uma cinza bacana, uma cinza bonita. E então, gente, é um charuto que eu gosto de fumar, é um charuto leve quando eu estou querendo ter uma fumada um pouquinho mais prolongada, mais leve, é uma boa pedida. É um charuto que tem um preço legal também para um Salomones, tá? Então eu acho que vale a pena ter sempre um Salomones na caixa, tá? E como a gente não tem assim muita coisa no mercado de Salomones, a gente tem aqui então no Brasil, de maneira fácil, o Dom Fernando, que para mim é um charuto aí muito bom, com custo-benefício muito bom. É uma pegada mais leve, apesar de ser um charuto maduro, tá? Mas que tem um aroma muito agradável e que tem um sabor também bem agradável, sem amargar, sem ter nenhum outro tipo de sabor, né? É um charuto realmente que tem uma construção boa e que entrega o que promete. Não falei sobre a harmonização, mas como é um charuto que, apesar de ser maduro, eu considero leve, suave, acho que com um cafezinho, quem gosta de fumar pela manhã, eu acho que é uma bela pedida para uma fumada de manhã com café. O mesmo café após o almoço também, eu acho ele bem interessante. E para quem prefere dar uma fumada à noite, um pouco mais prolongada, eu acho que o rum, né, principalmente aquele rum do tipo Spices, que é mais adocicadinho, ele cai muito bem, e com vinho do Porto ele casa super bem, tá? E para quem não bebe, o café ou água com gás também fica bem bacana, tá? Então são as harmonizações que eu já fiz e indicaria. Eu não fiz nenhuma correção durante o vídeo. Você vê que ele se acertou sozinho, então isso mostra que é uma construção feita com capricho e, digamos de passagem, no formato Salomones, que nunca é muito fácil, tá? Bom, pessoal, vou continuar fumando aqui esse Dom Fernando, e qualquer dúvida que tiverem, qualquer coisa que quiserem também sugerir ou criticar, eu sempre coloco aqui meu Instagram, não só no comentário, mas no final do vídeo. Queria mandar também, sempre mando um abraço pro grupo do WhatsApp aí, do Charutos and Roll. Um grupo que está crescendo bastante, começou pequenininho e já tem muita gente bacana, não só pessoas já gabaritadas no mundo do charuto, e desde iniciantes que estão querendo aprender muita coisa do mundo do charuto, tá bom?
Um abraço a todos aí, muito obrigado. E eu vou continuar aqui com esse Salomones, que tá com uma cinza linda. Obrigado, um abraço a todos.